bem-vindos à Rádio ECL, a Rádio da Consciência Livre. Você está entrando no programa Desperto, o programa que é a chave de uma nova consciência para uma outra dimensão. Eu sou Cris de Pascoal e hoje estaremos com Deepak Sankara Veda. Ele é o artesão da luz, ele é criptólogo, decodificador das escrituras divinas e compartilhador da sabedoria divina, entre outros. Tudo bem, Deepak? Boa noite, Cris. Tudo jóia? Prazer estar Noite. de volta. Uma honra enorme estar contigo sempre, viu, Deepak? Você sabe que você mora no meu coração, eu tenho muita admiração por você e é sempre um prazer enorme fazer um programa contigo, viu, meu irmão de alma? A admiração é recíproca. Estamos juntos, na mesma nave. Que maravilha. Pessoal, hoje o Deepak Sankara Veda, o artesão da luz, ele vai falar de Marte e Adão. Vamos entender um pouquinho o que significa Marte e Adão. Quem é Adão, afinal, Deepak Sankara? Tudo bem, vamos começar então pelo termo hebraico, né? Da qual foi traduzido para Adão, né? A palavra hebraica é Adam, né? Adam. E essa palavra Adam, ela tem raiz na palavra Edom, que significa vermelho, né? Então, Adão vem de Adam, né? E Adam vem de Edom, que é vermelho. E Adão não significa homem, mas humanidade. Humanidade. É um projeto, Isso. por exemplo, ou não? É porque, na verdade, o DNA de Adão continha a raiz, né? Que geraria toda a humanidade e também todas as almas que populariam a humanidade no futuro já estavam anexadas na alma de Adão. Interessante. Deepak, em qual mundo, né, Adão ou a humanidade foi criada? Ah, bom, eu vou até, para ficar bem claro, né? Eu vou ler, né, o verso hebreu da Torá que fala da criação do Adão terrestre, né? Ok. Do Adão físico, que é o verso 7 do capítulo 2 do Bereshit, né, que ficou conhecido como Gênesis, né? Que diz, né? Vayetzer Adonai Elohim et Adam afar min Adama vaifar be'afaiv nishamat haim vaihi ha'adam lenefesh haya. Traduzindo, né? E formou o eterno Elohim a Adão do pó de Adamá. É o que diz o verso, né? E aí vamos então no segredo da pergunta, né? Em qual mundo Adão foi formado? Adamá é um nome bíblico hebraico na Torá de Marte, né? Marte na Torá é Adamá. E Adamá, ele contém também, ele vem da mesma raiz de Adão, que é Edom, vermelho, né? Então, Adão foi criado do pó de Adamá, que é Marte, e ambos vêm da raiz da palavra vermelho, né? Porque o solo de Marte contém muito ferro, né? Muitos Interessante. materiais ferrosos, né? Então, nós temos muito ferro no sangue, né? E nosso sangue é vermelho, né? E Marte hoje, né, a palavra hebraica moderna para Marte é Ma'adim, que também vem das mesmas raiz, né, Edom, que é a raiz de Adão e Adamá. Muito interessante, né? É Então, uma aula, né? A Marte é a nossa casa. É É a por isso nossa que nós casa. queremos voltar para lá. Por isso que está aí essa corrida agora, né, para voltarmos para Marte, né, e terraformarmos Marte, né, porque na verdade faz parte de uma correção espiritual, uma vez que fomos nós que destruímos Marte, né? Então temos que voltar para lá e retificar a coisa. Interessante. Nessa pergunta, eu tenho uma pergunta ufológica para fazer para você.
A Seda Curiosity, ela fotografou alguns objetos, resquícios de uma humanidade em Marte. A Torá, que é um livro multimilenar, né? Ela já trazia essa realidade, né, Deepak? Ah, com certeza, nós temos códigos. Eu andei estudando bastante nos últimos anos, né, a partir de 2012, especificamente, quando eu publiquei o meu livro Adamá, As Origens Secretas da Humanidade. Né? Eu testei centenas de códigos, né, em capítulos específicos da Torá, onde a palavra Adamá surgia, né, e encontrei, né, vários mistérios, né? Um desses códigos eu testei a palavra inglesa transliterada para o hebraico hover, né? Na verdade eu testei uma keyword, né? Uma palavra-chave específica que era Mars Rover, né? Ou então o rover de Marte, né? Que é como são chamados esses equipamentos que trafegam pela superfície de Marte, né? E quando eu abri o código, né? O código veio com informações preciosíssimas, maravilhosas, e uma dessas informações, né? Que estava cruzando o Mars Rover era o termo que há vida em Marte, não que havia, mas que ainda há vida em Marte. E Interessante. há realmente muitas evidências. Sim, inclusive em congressos ufológicos, estou perguntando isso porque em congressos ufológicos que participei foram mostradas muitas evidências da própria NASA, com fotografias lá, que no solo marciano existe alguma coisa, né, que está ali. Inclusive dizem que foi até fotografado o ser, né, andando em Marte. Não sei se isso é verdade, mas mostraram uma foto lá no congresso, né? A grande questão, né, é que realmente vão surgir evidências e o nosso problema vai ser como interpretar, ou melhor dizendo, compreender essas evidências, em função de que a fé ufológica atualmente tá muito grande e está se tornando um dogma religioso já, né? O E que as é uma pessoas pena, né? tendem, né, a ver coisas e criar uma pareidolia Uhum. espiritual, digamos assim, né? E achar que estão vendo aquilo que já acreditavam antes, né? E na verdade nós temos que ser cientistas mesmo, né? Com certeza, é Poder verdade. investigar e compreender tudo isso. Nós já sabemos que tem vida em Marte, sabemos que vamos encontrar muitas evidências, a questão vai ser como compreender tudo isso. É verdade. Bom, para isso tem aqui Deepak Sankaraveda, Maria C. Pereda, né, também que é uma expert no assunto, para esclarecer esses assuntos, né, pessoal? Bem, e o que é esse Jardim do Éden? E onde fica o Jardim do Éden, hein, Deepak? Bom, muito bem. Adão, o Zohar, né, que é a chave que decodifica toda a Torá, ele diz que Adão foi criado em um mundo e levado para outro mundo. Né? Ou seja, ele foi criado num planeta específico, ao qual nós sabemos que é Marte, né? Foi Marte, e foi levado para um outro mundo, e esse mundo recebe o nome código de Gan Eden, né? Que é Jardim do Éden. Hum? Muito bem. Correto. Segundo o próprio Zohar nos explica, existem dois jardins do Éden. Tá? Por quê? Porque está escrito, por exemplo, no Cabalion, né? Na tábua de esmeralda, e o próprio Zohar diz, assim como é acima é abaixo. Tudo que há abaixo é uma sombra, uma projeção, uma holografia do que está em cima. Né? Então, a pergunta vai ser, para qual jardim do Éden Adão foi levado? Segundo nós compreendemos, estudamos até hoje, Adão foi levado para o jardim do Éden, que fica no interior deste nosso mundo aqui, que é o sétimo mundo, dos sete mundos intraterrenos que tem a nossa nave Mãe Terra. É para onde Adão foi levado, este mundo altamente tecnológico, né, altamente elevado, chamado Jardim do Éden, aonde ele foi iniciado por um ser, um Malach, né? A palavra Malach traduzido aqui para anjo, né? Que na verdade é um ser luminoso que é formado de 7 pacotes de energias luminosas, né? E esse anjo chamado Raziel, né? Cujo nome, né, é um composto de Ras, Sheli, El, quer dizer Deus é o meu segredo, meu mistério, né? Ou El é o meu segredo, meu mistério.
iniciou Adão nessa sabedoria que hoje nós conhecemos como Kabbalah, tá certo? Correto. Deu a Adão um livro que era todo escrito em safira, né? Essa pedra maravilhosa azul, né? E esse livro continha todos os mistérios do universo, segundo nós aprendemos. Inclusive, por exemplo, né? Hoje você envia uma sonda para Marte, você envia uma sonda para Júpiter, você envia uma sonda para Saturno para descobrir, né, do que eles são feitos, quais os gases são compostos, assim por diante, né? O Sefer Haziel HaMalach, ou como diz no aramaico, Sipra Haziel HaMalach, também conhecido como Livro de Adão e posteriormente como Livro de Enoque, né? O Sefer HaNor, né? Ele já dizia, sem enrolações, né? Por exemplo, como é Júpiter, como é Saturno, como é Marte, o que tem lá, do que são feitas as criaturas que existem nesses mundos. O Sipra Haziel HaMalach, o livro do anjo Raziel, que é o codificador do nosso DNA, né? Já dizia todos esses mistérios. Então, o Jardim do Éden, né, a qual Adão foi colocado para aprender esses mistérios, é o Jardim do Éden intraterreno, que é o sétimo mundo dentro da nossa nave Mãe Terra. Eu tenho uma pergunta para fazer aí. Esse sétimo mundo fica numa outra dimensão ou na dimensão dessa dimensão humana nossa? Para esclarecer nossos internautas. Não, são dimensões. São dimensões, né? E essas 7 dimensões, né? Que ficam para dentro da nossa nave Mãe Terra, elas têm uma entrada aqui dentro do nosso mundo físico, né? Aqui na superfície, que segundo o Midrash, o Zohar, o Talmud, fica lá em Eretz Israel, na terra de Israel, numa cidade chamada Hebron, né? Ou Hebron, dentro de uma caverna chamada Meurat a Macpelá, a caverna de Macpela, e que, segundo foi dito, ela é uma passagem interdimensional para esses 7 mundos intraterrenos, e cada um desses 7 mundos intraterrenos tem passagens interdimensionais e extradimensionais para outros mundos também. Inclusive é falado no Midrash, né, Correto. que um dia Abraão, nosso pai, nosso patriarca Abraão, né, ele estava caminhando ali próximo, né, à caverna de Macpelá, quando ele entrou na caverna, né, e ao entrar na caverna ele se deparou com 2 corpos que não estavam decompostos. Né? Interessante. Isso é muito interessante, né? E aí conta o Midrash que ele fez uma prece a Abraão e pediu, né, para que fosse revelado para ele de quem eram aqueles corpos. E o Midrash diz que Abraão não tinha acabado ainda de terminar a sua prece quando o corpo de um deles, o masculino, ficou em pé e disse: Eu sou Adão. E estou sepultado aqui nesse lugar, e explicou todos os mistérios, né, a respeito deste segredo para Abraão. Inclusive, o Zohar diz o seguinte, né, que quando a nossa alma, né, quando ela deixa o corpo físico, né, na morte, ela viaja por um túnel, olha só o que o Zohar diz, né, isso foi dito há 2000 anos atrás, ela viaja por um túnel até a cidade mística de Hebron, né, e através da caverna de Macpelá, ela vai até o Jardim do Éden. Tá? Então, o Zohar diz assim, que quando está próximo de chegar ao Jardim do Éden, a alma se depara com uma luz de uma lâmpada incandescente, tá? Mística. Né? E depois desta lâmpada, né, o Zohar diz que a alma encontra a figura de Adão. E aí o Zohar diz assim, e se ela olhar para Adão, não poderá voltar à vida novamente. Nossa, que Mas aí o interessante, que né? e aí o que acontece, né? Houve então um único ser no planeta que entrou nessa caverna vivo. Não foi a alma, né? Mas vivo. E olhou para Adão e continuou vivendo, que foi Abraão. Então, aqui nós temos, né, uma entrada secreta, né, para esses 7 mundos intraterrenos, né,
interdimensionais e também passagens, né, para as outras dimensões. E o Zohar também é muito claro em dizer que esses 7 mundos terrenos, eles têm céus com constelações e planetas. Que Então, você interessante. imagina que você tem o Marte acima, conforme disse o Kabbalion, a Tábua de Esmeralda e o Zohar, tudo que é em cima é abaixo, né? Então, se você tem o Marte nos céus físicos externos acima, você tem um Marte, né, nos céus, né, interdimensionais abaixo, dentro do planeta, dentro de um mundo chamado Arca. Arca. Inclusive, Arca. Inclusive, Arca não esse tem nada a mundo. ver com Agartha. Então, não, esses 7 mundos têm a ver com a Agartha. Né? E Arca, né, esse mundo Arca, foi abordado, inclusive, né, num game muito famoso nos anos 90 e que virou filme em 2005, que é o Doom, chamado A Porta do Inferno, que Certo. trata dos mistérios do planeta Marte. Olha só que interessante o filme. Isso saiu do Zohar. Muito Né? interessante mesmo. Uhum. Deepak, o que seria então o planeta Terra? Muito bem. Olha, temos recebido assim informações preciosas, né? Dos nossos mestres ascendidos, né? Os nossos rabis, né? Da Kabbalah, que tem nos instruído muito sobre esses mistérios, né? A Terra, na verdade, é uma grande nave-mãe orgânica, né? Você, quando pensa em nave-mãe, né? Você vê as ideias que nós temos nos filmes, né? Gigantescas naves metálicas, ou sei lá de que materiais seriam feitas, né? E nos passa desapercebido que os planetas são naves. Né? Inclusive na Torá, né, a nossa mãe Terra recebe um nome código, né, de Tevat Noah, né, que foi traduzido para a Arca de Noé. Né? Mas Tevat Noah seria melhor traduzido para a Arca do Descanso. Né? Então, o universo sofreu uma grande catástrofe num certo tempo. E o Talmud diz que o dilúvio, na verdade, não é uma coisa terrestre apenas, é uma coisa muito mais universal do que se possa imaginar, né? E para dar início a esse dilúvio, Deus explodiu 2 estrelas nas Pleiades. Nossa, Então nós estamos falando de uma coisa gigantesca. gigantesca, enorme, monstruosamente grande, né? E aí o que Deus faz? Ele pede para Noé sair do seu mundo, que ia ser afetado por essa catástrofe toda, e entrar na nave, na sua arca, né? Que na verdade é a nossa mãe Terra. Né? E aí o Talmud e outros escritos dizem que nesse período do dilúvio a Terra foi sacudida, balançada, jogada de um lado para o outro. O Talmud diz que o Sol que nascia no leste passou a nascer no oeste, né? Porque a Terra foi invertida na sua posição. Foi uma coisa de cunho universal aí, né? Foi um Foi, cataclisma de cunho universal. foi gigantesco. E aí, né? Depois de um ano nessa batalha toda, né? Diz que a nave mãe Terra ou a Arca de Noé, né? Descansou, isso é um código, tá? Não é literal, Certo. sobre a cadeia de montanhas do Ararat, né? E foi no 7º mês, isso está escrito na Torá, e o 7º mês, no mês de Libra, que é quando todos os julgamentos, né, cessam. É interessante, então, que quando, possivelmente, a Terra cruzou, né, no seu caminho pelo Sol, né, sobre a influência da constelação de Libra, todo esse cataclisma universal cessou. Interessante, hein? É muito interessante. Então, o que é a Terra? O nosso planeta é uma nave-mãe. Recentemente, agora, está populando pela internet aí, né? Que eles descobriram umas anomalias, né? Correto? Em uma das luas de Saturno, chamada Japeto, né? Sim. E que ela parece, na verdade, uma coisa realmente artificial, essa lua. Tem até as fotos dela na internet, né? Que as pessoas podem procurar, Japeto, né, a lua de Saturno. E isso veio corroborar aquilo que nós já sabíamos, que todos os mundos do sistema solar são naves-mães. São gigantescas espaçonaves orgânicas. E todos esses mundos
possuem mundos intraterrenos, né, interdimensionais, né, intradimensionais, né, interdimensionais e extradimensionais. São Fantástico. portas e passagens e stargates não só para todos os mundos que existem dentro do nosso sistema solar, mas para como mundos que existem em outras constelações. Que maravilha. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, Deepak. Qual seria, pela Torá, o destino das almas que estão aqui nessa nave-mãe? Muito bem. Segundo, né, todos os escritos antigos, nosso mundo vai sofrer uma transformação, né, para um nível espiritual mais elevado, ou nós vamos ser transportados daqui, tá? Quando atingimos o nível de consciência a qual estamos destinados para atingir. Né? Isso aconteceu quando encarnamos os outros mundos. Né? O Zohar tem todos esses mistérios. Né? Quando chegou no tempo da nossa ascensão nesses mundos, nós sofremos uma transformação e fomos transportados para o mundo seguinte. Tá? Certo. Inclusive, os escritos dizem, né, através de parábolas e códigos, que o mundo foi destruído 6 vezes. Tá? 6 vezes. 6 vezes. Ou seja, nós passamos por 6 mundos, antes de chegarmos no 7º mundo, que é o mundo que nós estamos agora, que é chamado pelo nome código de Terra Prometida. Tá? Então passamos por 6 mundos anteriores, antes de chegarmos nesse mundo. A Lua foi um deles, da qual passamos. E a Lua tem habitação até hoje? Tem cidades lá. Porque Tá? tem fotos, né, também. Tem construções, tem cidades, tem antigos ou ruínas de antigos espaços portos, né? Na Lua, porque eles chegavam na Lua, vinham para cá, né? E daqui para a Lua e da Lua para outros mundos. Né? Isso tudo está registrado em forma de códigos na Torá. Tá? Então, o que acontece? Há um 8º mundo aguardando por nós, que é chamado, né, pelo nome código de Olam Rabá, o mundo vindouro, que segundo tudo que nos foi revelado até hoje, é um mundo luminoso, um mundo de luz. E esse vai ser a nossa, tá? E permanente, porque nesse mundo todos nós seremos transformados e vamos ganhar a vestimenta de luz que tanto trabalhamos para construir, vamos usar nesse mundo que Que virá, que é o maravilha. chamado Olam Rabá. Que Né? maravilha. E a partir daí, né, para encerrar, o Talmud, todos os outros escritos dizem que cada uma dessas almas que se transformou, se elevou aqui, nesse mundo, vai ganhar um outro mundo, né, da qual ela será um governador desse mundo, para instruir e também ajudar esses mundos nas suas elevações espirituais até atingir o objetivo. Deepak, eu gostaria que você deixasse suas considerações finais, passasse os seus contatos e falasse um pouco dos seus livros também. Minhas considerações finais são que nós devemos aprender a compartilhar. Não podemos ser como rios represados, sem vazão, ou como lagoas estagnadas, cujas águas se estragam, apodrecem. Quando nós aprendemos a compartilhar, nós doamos e recebemos em função de estarmos compartilhando. Devemos lembrar que um rio represado, quando ele passa as suas águas pelas comportas, cria muita energia, gira muita energia. A nossa vida também é a mesma coisa, nós temos que aprender a compartilhar, deixar fluir as nossas águas. Bom, para quem tem interesse em estudar mais sobre a sabedoria esotérica da Kabbalah, os mistérios sagrados da Torá, pode encontrar os meus livros no Clube de Autores, www.clubedeautores.com.br e, né, contato comigo através do Facebook, para procurar lá por Deepak Sankara Veda ou por Artesão da Luz. E é isso.